Continua falando sobre eleições, mas não aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, em poucos dias, teremos o resultado das eleições. Vamos mostrar como Kamala e Trump estão nas pesquisas. Faltando menos de 10 dias para as eleições presidenciais nos Estados Unidos, marcadas para 5 de novembro, o embate entre a democrata Kamala Harris e o republicano Donald Trump segue acirrado. As pesquisas de intenção de voto indicam uma eleição polarizada, com os dois candidatos empatados dentro da margem de erro no voto popular e nos estados-chave. Isso significa que a eleição deve ser decidida voto a voto, como foi aqui em Fortaleza, e atualmente aponta para um cenário indefinido. Em uma reportagem do G1, é mostrado a média das pesquisas de intenção de voto reunidas pelo jornal The New York Times e também pelo projeto 538. Vamos conferir, então, no telão exatamente como é que estão aí essas pesquisas, mostrando um embate super acirrado entre Kamala Harris e Donald Trump. Vem comigo, então, aqui para o nosso telão, que já está preparado. Eleições dos Estados Unidos, veja como Kamala e Trump estão empatados nas pesquisas. Aqui, então, os dois candidatos, principais candidatos, na disputa pela presidência dos Estados Unidos, né? E aqui tem toda uma explicação dos delegados, e aqui a gente vê o primeiro gráfico, né? A projeção no colégio eleitoral. Projeção de delegados, cenário no colégio eleitoral, caso os resultados das pesquisas de 28 de outubro se concretizem, né? A gente tem o 538 dizendo que Kamala Harris pode ter 262 delegados contra 276 de Donald Trump, vantagem para o candidato republicano. Já aqui na avaliação do The New York Times, vantagem para Kamala Harris, aí se inverte, né? 276 para Kamala Harris, 262 para Donald Trump. Projeção em relação aos delegados. No voto popular, a gente tem também um empate, mas com vantagem aí de 1 ponto percentual, segundo o The New York Times, para Kamala Harris. A média das pesquisas indica que Kamala Harris e Donald Trump estão empatados dentro da margem de erro no voto nacional. A democrata aparece com vantagem numérica, confira os números a seguir. The New York Times, Kamala Harris, 49%, Donald Trump, 48%. Média das pesquisas eleitorais dos Estados Unidos, dados de acordo com a metodologia do jornal The New York Times. E a gente vê então a mudança, ela que começou embaixo, ali com 45%, empatou, depois foi subindo, se descolou um pouco mais, mas depois a boca do jacaré voltou a fechar. E aí, esse embate acirrado entre Kamala Harris e Donald Trump. Temos também os números do 538, mostrando Kamala Harris também à frente, mas por uma pequena margem, 48,1%. Donald Trump, 46,7%, média das pesquisas eleitorais dos Estados Unidos. E aí mostra, né? Lá no começo, Kamala ainda atrás, apesar da proximidade, aí ela foi abrindo vantagem e aí agora essa vantagem vai diminuindo. Kamala Harris e Donald Trump também em cenário de empate técnico. Muita emoção também nas disputas nos Estados Unidos. Vai depender, claro, também da performance desses candidatos em estados-chave, como Arizona, Carolina do Norte, Geórgia, Michigan, Nevada, Pensilvânia. São aí alguns dos estados em que é necessário uma vitória, porque a configuração e a contagem lá do resultado não vale pelo número de eleitores, né? Vale pelo peso de cada estado. Cada estado elege uma quantidade de delegados. Quem vence no estado pega a quantidade total de delegados. Enfim, uma disputa bem diferente da que acontece aqui no Brasil e, por isso, não basta ter mais eleitores, é preciso vencer nos estados-chave. Uma explicação resumida que, claro, a gente vai continuar a trazer para vocês aqui novas informações sobre a disputa nos Estados Unidos